No meu último vídeo eu falei sobre teóricos e teorias da conspiração. E o que eu quis dizer não é que não existam grupos que dominam a humanidade, que a manipulam, mas sim que existem coisas piores, forças invisíveis que utilizam os próprios dominadores da humanidade como instrumentos. Então a libertação frente a toda essa influência, a influência visível e a invisível, que é pior, que é pior do que a visível, a libertação ela se dá não lutando contra esses grupos, mas sim promovendo um trabalho interior, um trabalho de sintonia, de refinamento do seu ser. Assim o ser humano se conecta a coisas mais elevadas. E esse é o caminho para a libertação da humanidade. Porque a humanidade não jaz sob o jugo de elites econômicas e políticas e religiosas apenas, mas sob o jugo de energias telúricas, energias trevosas, espíritos desencarnados que estão aí no entorno da Terra, fazendo de tudo para que as pessoas não se libertem de suas paixões, de seus vícios, da sua decadência moral, da sua promiscuidade. Então existe toda uma gama de influências invisíveis no entorno da Terra, espíritos desencarnados, e as formas de pensamentos que os seres humanos vão lançando no ar, porque tudo assume uma forma. O pensamento, o sentimento, as palavras, tudo isso não é um nada. Assim que o ser humano pensa alguma coisa, isso constitui uma forma em planos mais próximos à Terra. Tudo isso constitui o anel trevoso. Se a humanidade não tivesse decaído, espiritualmente existiria um anel luminoso em torno da Terra. E as pessoas estariam elevadas moralmente e espiritualmente. Mas como se afastaram da luz por causa desse excesso de mente que sufocou o espírito, a mente, pervertendo os sentimentos, passou a lançar lixo e mais lixo e mais lixo mental, para a matéria grosseira, média e fina, que está mais próxima da Terra. Essas duas estão mais próximas aqui da Terra. E daí foi se constituindo essa abóbada trevosa que hoje aparta a humanidade da luz, impedindo a maioria esmagadora das pessoas de receptarem energias mais elevadas, porque estão no piloto automático. Vivem ou nessa racionalidade de coração duro, ou nesses sentimentalismos pervertidos, que por sua vez não tem nada a ver com a intuição, o sexto sentido e a voz do ser. Então a humanidade está perdida em meio a essas influências invisíveis. E muitas pessoas acreditam que tudo se reduz à ação das ditas elites globais, as elites globalistas, que se nós destituíssemos essas pessoas, a humanidade estaria livre, liberta da ação do mal. Ora, minha gente, como se fosse tão simples assim? Esses próprios grupos dominadores são instrumentos também dessas forças invisíveis. Esses grupos dominantes não são criadores de coisa alguma, são apenas braços das trevas, são apenas a pequena ponta do iceberg que pode ser vista com os olhos carnais. Mas para além daquilo que pode ser visto, existe algo muito maior, de uma energia pesada, telúrica. Então
essa mesma energia, essas mesmas trevas que usam as elites, usam também a maior parte dos combatentes dessas elites, daqueles que reclamam dessas elites, que se queixam e querem se libertar, porque as trevas, elas têm inúmeras formas de atuação. Inúmeras. A humanidade jaz no jugo dessas forças transviadoras de diversas formas. Diferentes grupos aqui estão brigando entre si, direita e esquerda, religiosos e ateus, mas no fundo esses mesmos grupos são manipulados esses diferentes grupos são manipulados pelas mesmas trevas que assumem diferentes configurações, diferentes constituições, diferentes roupagens, diferentes faces, enganando os desatentos, que reduzem suas lutas àquilo que pode ser visto. A grupos, a pessoas, a partidos, a ideologias. Então é preciso olhar para muito além do que está hoje aí. É preciso acessar a sua vida intuitiva, despertá-la para captar energias mais elevadas e poder enxergar de forma mais ampla, para ver qual é o verdadeiro inimigo que precisa ser combatido. O verdadeiro inimigo não são grupos terrenos, mas sim as trevas, as formas de pensamentos. Tudo isso teve início com Lúcifer, quando ele foi enviado para próximo da humanidade com a missão de auxiliá-la para que ela alcançasse um novo passo, um novo degrau no desenvolvimento como um todo. A missão de Lúcifer era qual? Irradiar sobre os seres humanos de tal forma que o raciocínio, que o intelecto se desenvolvesse para ser utilizado como um instrumento pelo espírito, e o próprio espírito então pudesse trabalhar de forma mais eficaz na matéria grosseira mais densa. Mas o que fez Lúcifer? Ele, em vez de apenas estimular um desenvolvimento racional mais efetivo, passou a tentar as pessoas através do raciocínio, de modo que elas se desviassem do espírito, confiando cegamente no raciocínio, que é apenas um instrumento. É ali que os seres humanos passaram a comer dos frutos da árvore do conhecimento. O que são os frutos da árvore do conhecimento? O que são esses frutos? É esse conhecimento, esse saber terreno, essa intelectualidade materialista, os dogmas ou as perversões. Tudo isso constitui os frutos da árvore do conhecimento, nos quais os seres humanos passaram a confiar e se alimentar cegamente. E assim se afastaram da luz e passaram a formar, a constituir formas de pensamentos completamente equivocadas, erradas e trevosas, porque os seres humanos, a partir de então, sem uma visão ampla da vida e da realidade, passaram a empregar suas energias no sentido errado, do cabeção desenvolvido artificialmente a partir das tentações de Lúcifer, e de lá por diante Lúcifer não precisou fazer mais nada. Ele pôde cruzar os seus braços e a humanidade por si só foi dando origem ao anel trevoso, a essas energias configuradas de forma errada. E hoje a humanidade está à mercê desse anel trevoso, dessas trevas. E as próprias supostas elites globalistas, ou os Illuminatis, ou seja, as sociedades secretas, ou seja isso, ou seja, como as pessoas quiserem denominar isso, são apenas instrumentos dessas trevas. Então, se os seres humanos querem lutar contra o mal, que se libertem da influência invisível dessas forças, que atuam sobre todos nós, Todos nós, se vacilarmos, podemos nos tornar opressores de nossos semelhantes. Basta termos oportunidades de crescimento material, de projeção financeira,
sem cultivarmos a vida interior, que nos tornamos fácil instrumentos dessas trevas e passamos a perverter o entorno, né, a matéria grosseira como um todo. Então é preciso vigiar e orar constantemente dentro de si, para não cair sob o domínio dessas trevas. E a maioria esmagadora da humanidade está sob o domínio dessas trevas, mas de diferentes formas: direitistas, esquerdistas, religiosos, ateus, dogmáticos, depravados, né? Os diferentes grupos são manipulados por essas forças invisíveis, mas essas forças invisíveis brincam com a humanidade. E daí cada grupo tem a sensação como se ele fosse do bem e o outro grupo, os outros grupos do mal. Mas no fundo todos esses grupos têm a mesma influência maléfica por trás, que afasta a humanidade da luz, focando os seres humanos em lutas efêmeras, passageiras, materiais e materialistas que não levam a nada. Então a luta do ser humano precisa ser contra essas forças transviadoras. É disso que o ser humano precisa se libertar. De nada adianta derrubar elites, logo vão surgir outras, porque essas trevas vão encontrar outros indivíduos proeminentes e influenciadores que possam atender suas necessidades. É assim que funciona. Não adianta depor um grupo, se logo outro vai surgir sob a influência das mesmas forças trevosas. Então, empregar a sua vida ao estudo de todas essas teorias de conspiração, sendo que os teóricos da conspiração não se denominam teóricos da conspiração, até se ofendem com essa afirmação, mas tudo isso ainda é coisa do cabeção, da mente, que procura na matéria grosseira mais densa aqui a causa de tudo. Não, a causa está na matéria grosseira mediana e na matéria grosseira fina, no plano astral e no plano acima do astral, onde estão todas as formas de pensamentos, o anel trevoso, essa abóbada trevosa que aparta a humanidade da luz. Então é contra este inimigo invisível que é preciso lutar. Se derrotarmos o inimigo invisível, os inimigos visíveis vão cair naturalmente, porque serão desmascarados. Mas essa humanidade preguiçosa, ela não quer chamar essa responsabilidade para si. Ela quer ficar aí se ocupando com distrações, com teorias de conspiração, porque tudo isso é emocionante, gera uma certa sensação de poder no indivíduo que está lutando contra as elites globalistas. Então, o ser humano, ele quer ser enaltecido, lisonjeado, admirado e invejado. Daí ele inventa teorias para brilhar diante dos demais e ganhar também uma grana com isso. E a maior parte dos teóricos da conspiração estão nessa, sendo utilizados também como instrumentos pelas trevas. No fim das contas, não passam de instrumentos desinformantes utilizados pelas trevas. Enquanto que milhares ou milhões de pessoas pelo mundo afora seguem essas teorias e perdem o seu tempo, desperdiçam o seu tempo e perdem a grande oportunidade de despertar espiritualmente no momento atual, que é um momento decisivo para a humanidade. É uma questão de acordar ou sucumbir agora. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!